Ele esteja lhe ouvindo a todos nós, e eu tenho certeza, e em sendo assim, ele vai passar aqui por esta casa. Mas, meu nobre companheiro Zé Medeiros, eu tinha 3 registros a fazer na tarde de hoje. Um diz respeito ao conterrâneo do Mão Santa, um dos pronunciamentos, aliás, um dos registros que eu vou fazer agora, do nosso saudoso Alberto Tavares de Silva, que foi senador nesta casa também por duas legislaturas, governador também do estado do Piauí. E em 10 de novembro de 2018, nasci na cidade de Parnaíba, um dos maiores expoentes da política piauiense do século XX. Se vivo, o ex-governador, ex-senador, ex-prefeito, ex-deputado federal, ex-vereador, ex-deputado estadual fosse vivo, ele estaria completando 100 anos. Engenheiro civil, engenheiro eletricista, engenheiro mecânico, por formação, o doutor Alberto Silva, como era carinhosamente conhecido e chamado por todos os piauienses, iniciou sua trajetória política como prefeito de Parnaíba em 1948, após a reconstitucionalização do país. E nas 6 décadas seguintes, foi personalidade marcante na política estadual e na política nacional. Foi deputado estadual, governador, foi deputado federal, enfim, doutor Alberto Silva foi também nesta casa, como disse anteriormente, senador por 2 legislaturas, por 2 mandatos. Era um homem à frente do seu tempo, com seu carisma, seu entusiasmo, seus ideais inovadores, espírito ousado. Alberto Silva tornou-se um mito na história do Piauí e conquistou espaço cativo no coração dos piauienses. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, o legado de obras deixada pelo ex-governador Alberto Silva no estado do Piauí é até hoje um marco do desenvolvimento econômico e social do nosso estado. Ainda, senhor presidente, nos anos de 1950, foi diretor da Estrada de Ferro Central do Piauí, quando, em uma gestão revolucionária, restaurou e ampliou a malha ferroviária e substituiu as velhas e saudosas Maria Fumaça por trens mais modernos e mais tecnologicamente avançados. Nos anos de 60, senhoras e senhores senadores, o doutor Alberto Silva dirigiu a Companhia Estadual de Energia do Ceará e promoveu a eletrificação em todo aquele estado. Na década de 70, como governador do Piauí, promoveu uma administração inovadora, desenvolvimentista e repleta de projetos e obras estruturantes. Após, senhor presidente, doutor Alberto deixar o governo em 1975, ocupou importantes cargos, tais como coordenador do Programa de Desenvolvimento Industrial e Agrícola do Nordeste, o Polo Nordeste, e presidente da EBTU, Empresa Brasileira de Transportes Urbanos, no período em que foram implantados os metrôs de São Paulo e do Rio de Janeiro, por exemplo. No seu segundo governo no estado do Piauí, de 87 a 91, não teve, lamentavelmente, o mesmo dinamismo e sucesso que a primeira gestão. Eram outros os tempos. A crise econômica nacional foi inclemente com o Piauí e a conjuntura política também o desfavoreceu. Mas, senhor presidente, apesar daquele momento conturbado e da administração contestada, o mito do doutor Alberto Silva retornou a este Congresso como deputado federal em 95.
Em seguida, senador em 1999 a 2007 e novamente deputado federal 2007-2009, falecendo em 28 de setembro daquele ano, aos 90 anos de idade. Senhor presidente, nas mãos do Dr. Alberto Silva, o Piauí se tornou um canteiro de obras. Dentre seus diversos feitos, podemos destacar alguns marcantes. Interligou todas as regiões do estado por mais de 1.000 quilômetros de rodovias asfaltadas, de norte a sul e de leste a oeste. Construiu a estação rodoviária de Teresina, impulsionou a educação e a saúde em todo o estado. Construiu a maternidade Evangelina Rosa, que será tema do meu segundo registro. E hoje, senhor presidente, situação crítica e, lamentavelmente, esta grande maternidade foi motivo de uma interdição pelo Conselho Regional de Medicina e o Ministério Público Estadual. Dentre outras obras, ele construiu também hospitais estaduais nos municípios de Picos e Floriano. Implantou em Teresina o Hospital de Doenças Infecto-Contagiosas e o ambulatório do Hospital Getúlio Vargas. Senhor presidente, ele também implantou a Universidade Federal do Piauí, construiu o Estádio Albertão, construiu em Teresina os diques de proteção contra cheias dos rios Poti e Parnaíba. Ampliou também a rede de abastecimento de água em 22 cidades. Senhor presidente, Dr. Alberto Silva ampliou o sistema elétrico do Piauí, energizando 60 municípios que dependiam de usinas a óleo diesel ou a lenha e passaram a receber energia da hidroelétrica de Boa Esperança, inaugurada em 1970. Na época, senhor presidente, o estado tinha apenas 114 municípios e Dr. Alberto Silva tirou o Piauí da era da lamparina, como diziam por lá as pessoas mais simples do interior do estado. De outra parte, também, senhor presidente, ele criou o Parque Zoobotânico e, na segunda administração, criou a Poticabana e implantou o pré-metrô de Teresina. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, este era Alberto Silva, um homem culto, educado e de hábitos simples, um comunicador nato, um sonhador e um idealizador, um político que lutou por um Piauí grande e preparado para o futuro. Estas, senhor presidente, são as palavras que tenho nessa noite, nessa tarde, digo melhor, no intuito de prestar uma justa homenagem a este ilustre piauiense que por aqui passou e pela passagem do seu centenário de nascimento, que seu exemplo continue a inspirar nossos cidadãos, nossos piauienses. Mas, senhor presidente, por falar em Dr. Alberto Silva, ex-governador do estado do Piauí, como disse anteriormente, uma das suas obras marcantes naquele estado foi a maternidade Evangelina Rosa. Uma maternidade que ele conseguiu como doação do governo da Inglaterra. Um hospital móvel, um hospital de campanha, mas que traduziu da mais alta importância para o nosso estado. Este hospital, senhor presidente, hoje encontra-se parcialmente interditado por questões éticas. Interdição feita pelo Conselho Regional de Medicina daquele estado, em decorrência de situação precária. E essa interdição teve, senhor presidente, o apoio
do nosso Ministério Público Estadual. Como eu disse, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, um hospital de campanha, uma maternidade móvel que pode ser implantada em qualquer local do mundo, sobretudo em situação, estado de emergência. E esse hospital, inaugurado em 1976, inaugurado com uma vida útil de 20 anos, hoje completa 42 anos, numa situação que preocupa a todos os piauienses. E, lamentavelmente, no hospital, uma maternidade, eu digo melhor, que tem uma capacidade de abrigar, que tem a capacidade de 248 leitos obstétricos e 167 leitos neonatal, que prestou relevante serviço à população, mas que hoje, dado a omissão, dado o desrespeito por muitos governadores que passaram pelo estado do Piauí, principalmente nos últimos 20 anos, que não tiveram a determinação, a coragem que teve o doutor Alberto Silva, de aquela época, numa situação emergencial, trazer para o estado do longínquo país europeu da Inglaterra, mas que resolveu o problema satisfatoriamente por 20, 25 anos. Mas agora, com 42 anos, a maternidade Evangelina Rosa de Teresina não tem mais as condições que tivera há 25 anos atrás. Por isso, senhor presidente, ao fazermos esse registro, apelando e reconhecendo de outra parte o esforço de muitos, no sentido de uma solução definitiva que inexoravelmente será a construção, o sonho de todos os piauienses, sobretudo teresinenses, de construir o complexo materno-infantil, um sonho de toda a classe médica, de toda a sociedade piauiense. Faço, senhor presidente, esse registro, na certeza de que nós todos, políticos e a sociedade, as organizações da sociedade civil, como eu citei aqui, o Conselho Regional de Medicina, possamos encontrar uma saída emergencial para o quadro em que se encontra a nossa maternidade. Por último, senhor presidente, eu gostaria de fazer um registro que eu reputo da mais alta relevância, não só para o Piauí, mas para todo o Brasil, e especialmente para o Nordeste, incluindo aí o estado que Vossa Excelência José Medeiros, o estado que ele viu nascer, o Rio Grande do Norte. Trata-se da segurança das nossas barragens construídas há mais de um século, ou ao longo de um século. Como eu citaria aqui, a primeira barragem construída pelo DENOX no estado do Piauí, que foi a barragem Aldeias, iniciada em 1911 e concluída em 1913, antes da Grande Seca de 15, que assinalou uma das obras de Raquel de Queiroz. Primeira barragem construída pelo DENOX no estado do Piauí, 1911 a 1913, com a capacidade de 7.500 metros quadrados. E, em seguida, a segunda barragem construída no estado do Piauí, a barragem Bonfim, uma barragem de 3.500.000 metros cúbicos, construída no ano de 1912 e concluída em 1913, também antes daquela grande seca de 30. E essas barragens, tantas outras, construídas há 80 anos, 70 anos, 60, 40, 30 anos atrás, nenhuma barragem tem um programa formulado pelo governo federal para a manutenção e conservação dessas barragens. É lamentável, senhor presidente, fazer esse registro, mas ao tempo em que também comunico a esta casa, especialmente a Vossa Excelência como nordestino,
nós fizemos realizar aqui, na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo, muito bem presidida até essa legislatura pela governadora eleita e senadora do Rio Grande do Norte, a nossa senadora e colega de casa, Fátima Bezerra. Fizemos realizar, quarta-feira próxima passada, a primeira audiência pública com representantes do Ministério da Integração Nacional, Ministério do Meio Ambiente, DENOX, Codevasf, a ANA e muitas outras importantes instituições, que, aliás, e também a própria IBAMA, tão criticado aqui de forma procedente por Vossa Excelência, mas que acreditamos que aquela audiência e a próxima que vamos realizar em Teresina, no dia 3, da próxima segunda-feira, acreditamos que podemos sair com um relatório que, por sinal, fomos designados para, considerando o Programa Nacional de Segurança de Barragens, fazer um relatório a ser encaminhado aos órgãos competentes, trazendo essa grave questão relacionada à segurança das barragens em nosso país. E existe, por último, que em decorrência de relatório da Agência Nacional de Águas, a ANA, que cadastrou 24.500 barragens em todo o território nacional. Nesse relatório, conclui que 745 barragens do Brasil estão em situação de risco e de arrombamento. Dizemos isso e registramos isso, lembrando o grande desastre e lamentável desastre com danos ainda hoje a serem reparados, que foi o desastre de Mariana, daquela barragem para conter rejeitos minerais, que foi uma grande catástrofe que despertou a consciência coletiva dos brasileiros para com essa questão de segurança de barragem. E falo isso, senhor presidente, porque neste ano também o Piauí registrou 2 fatos que diz respeito a um semi-arrombamento da barragem do Bezerro. Não chegou ao arrombamento total, graças ao socorro prestado por engenheiros e instituições do Estado e da própria União, que chegou a conter aquele quase arrombamento daquela barragem. E de outra parte, senhor presidente, na terra do atual ministro da Integração, o doutor Antônio de Pádua Andrade, nós registramos também que na terra do atual ministro da Integração há iminente arrombamento da barragem Emparedado. A barragem de domínio não federal, mas de domínio do governo do Estado. Aliás, as 2 barragens, tanto do Bezerro no município de Zé de Freitas, como a barragem de Emparedado no município de Campo Maior, estão em situação de risco, colocando em risco também a jusante dessas barragens, populações que poderão trazer danos, inclusive de ceifando vidas humanas. Nós queremos, com esse registro, apelar para as autoridades do nosso país, sobretudo o Ministério da Integração Regional, da Integração Nacional, ao qual está subordinado órgãos regionais como o DENOX, como a SUDENE, como a Codevasf, para que voltem a atenção para essa situação em que se encontram as barragens de nosso país em situação de risco. Portanto, senhor presidente, eram estas as considerações, aliás, os registros que gostaríamos de fazer na tarde de hoje. Com isso, eu agradeço a Vossa Excelência pela atenção que nos deu. Eu que agradeço, senador Eumano Ferrer. E com a palavra agora o senador Wellington Fagundes, do estado de Mato Grosso, Rondonópolis, minha cidade.